Meritíssimos, meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre o universo da DC. Dessa vez eu vou abordar a primeira das novas personagens que apareceram na segunda temporada de Titans, que é a Rose Wilson, conhecida nos quadrinhos como Devastadora. Bom, para começo de conversa, quem que é a Rose Wilson? Vamos começar desde o nascimento dela. Ela é filha de Lillian Worth e de Slade Wilson, que é, sim, o Exterminador, o principal vilão da temporada. A Lillian era uma princesa lá do leste da Ásia, se não me engano, de uma região fictícia, e que estava enfrentando um problema de guerra civil ali no seu país e também estava passando por invasões estrangeiras. Ela acaba entrando em risco de vida e quem é contratado para salvar a vida dela, para resgatar ela de uma região do Camboja, é justamente o Slade Wilson, e a missão dele é levar ela até a Tailândia. Como é uma viagem um pouco longa, eles acabam conversando um pouco demais, ela se envolve com ele e eles acabam dormindo juntos algumas vezes. Algum tempo depois da missão do resgate ter sido concluída, a Lillian acaba descobrindo que ela está grávida e dessa relação nasce a Rose Wilson. Depois de um tempo, ela abandona o seu reino e se muda para Nova York, onde que ela abre um bordel e ela leva a filha dela junto. Então, ali nesse bordel, ela faz questão de criar um ambiente que, por mais que seja um bordel, seja minimamente saudável para sua filha, o que é melhor do que viver num país em guerra constante. E ela faz questão de que a Rose seja criada desde pequena, sabendo se defender, que ela saiba minimamente manipular uma arma, que ela tenha conhecimento de artes marciais, e a própria Lillian cuida disso. Passados alguns anos, quando a Rose já está com por volta de 8, 9 anos de idade, o Slade Wilson é contratado para cumprir uma missão em Nova York. Só que durante essa missão ele acaba sendo gravemente ferido e quem acaba socorrendo ele é justamente a Lillian, que leva ele até o bordel e trata dos ferimentos dele. Um dos amigos que estavam junto com o Slade na missão é o William Wintergreen, que é um dos parceiros dele nas missões, e assim que ele bate o olho na Rose, ele suspeita que essa criança tem um traço parecido com o do Slade e que ele começa a suspeitar que possa ser filha dele, até porque ele acaba descobrindo que a Lillian e o Slade tiveram um caso ali durante a missão de resgate. Bom, passados alguns dias do ferimento do Slade, alguém invade o bordel e acaba sequestrando a Rose. Não se sabe no primeiro momento quem que é, o William acaba investigando e descobre que era o Devastador, um outro vilão da DC que é bem parecido com o Deathstroke, o Exterminador, que tem habilidade com arma de fogo, com arma branca, que é justamente um mercenário, e ele se parece com o Slade porque ele é meio irmão do Slade. O nome dele é Wade Defard e ele aparentemente sequestrou a Rose para fazer um ataque pessoal ao seu irmão. Só que ele não contava que a Rose era uma criança meio armada, ela sabia se defender, ela estava preparada para lidar com a situação. Enquanto eles estavam no meio do caminho, a Rose ataca o Devastador, toma o controle do carro, consegue capotar o veículo e ainda atropelar o tio dela. Só que ela acaba sofrendo um acidente, o carro que ela estava cai no desfiladeiro e ela publicamente é dada como morta. Mas aí o William, que estava na perseguição atrás da menina, acaba encontrando ela ali desmaiada e leva ela de volta pro bordel. Só que quando a Rose desperta, ela acaba descobrindo que a mãe dela, a Lillian, foi morta pelo Devastador, porque ele não morreu, só foi atropelado. Então quando a Lillian chegou para confrontar ele, acabou morta. E aí fica essa mágoa aí na mente da menina, desde então. E aí sobra pro Slade cuidar da Rose. Só que o Slade fala, velho, eu não sei ser um pai. Pelo menos nesse ponto ele foi ponderado. Ele sabia que não tinha como um mercenário cuidar de uma criança, por mais que a criança soubesse defender sozinha. Então o que ele fala? O William já tava querendo sair mesmo dessa vida de mercenário e fala, cuida da minha filha por um tempo, é o que eu te peço, tipo, arruma um lugar pra ela ficar. Só que a Rose sempre foi muito independente, então quando ela passa a conviver com o William, logo ela inventa de sair de casa. E eventualmente, quando os titãs estavam numa das missões deles ali, ela ajuda eles no combate no meio da rua e Dick Grayson, na sua síndrome de Batman, né, de querer adotar as pessoas, ele acaba acolhendo ela nos titãs, ela receosamente aceita o convite para fazer parte da formação, eu acho tipo da terceira formação dos titãs, já nesse ponto dos quadrinhos, mas enfim, a Rose entra pra equipe, mas nunca se acostumou tão bem assim, porque ela era um pouco mais violenta que os titãs, então ela sabia que não ia dar certo, eles iam sempre ter um receio em relação a ela, por mais que não soubesse que ela era filha do Slade ainda, mas aí durante um treinamento ela acaba sofrendo um grave ferimento e ela entra em coma por um tempo. Depois que ela recupera do coma, ela desperta, é meio estranho, porque nessa parte não só os poderes dela são despertados, que ela tem bastantes poderes na verdade, ela é bem mais forte que o Slade, mas também o desejo de vingança que ela tinha. Os titãs até tentam bloquear um pouco disso, conversar com ela, tentar provar pra ela que se ela matar o Devastador não vai mudar nada, ela vai só virar uma assassina de fato, mas já era tarde demais, ela estava realmente motivada a ir atrás do tio dela e cumprir a vingança. Bom, e não se sentindo confortável com os seus novos amigos ali, ela acaba abandonando os titãs sem nunca ter feito parte oficialmente dos titãs, e ela se muda para Chicago, porque ela estava em perseguição ao Devastador na época, mas aí, por ter uma idade muito baixa ainda, ela não podia ficar sozinha na rua, ela acaba sendo adotada pelo serviço social ali, eles acabam achando uma família para ela se realocar, e ela vai morar com os Madison por um tempo. Era uma família aparentemente normal, eles acolhem bem ela cria até um laço de afeto bem rápido por eles, mas aí, depois de alguns meses convivendo com a família, num belo dia, a Rose desperta na casa, e quando ela sai do quarto, tá tudo cheio de sangue nas paredes, os móveis todos quebrados, e a família Madison inteira
tinha sido assassinada. Nessa hora, os Titãs já recebem a alerta da polícia e vão pra cima do crime na hora, pra tentar confortar ela, porque sabiam que ela tava morando com uma nova família ali naquele local. Chegando lá, o Dick percebe que aquilo parece ser uma armação, porque aparentemente deixaram muito claro que quem fez aquele foi o Devastador, pra motivar ela a querer ter uma vingança. E aí, antes que o Dick pudesse conversar com ela de qualquer forma, eles recebem um ataque de gás sonífero, todo mundo apaga, e a Rose desperta no covil do Exterminador. O Slade, querendo assumir a postura de pai agora, vira pra ela e fala: então, você não tem condições de lidar com a vingança que você quer fazer por enquanto, eu vou assumir meu papel de pai, vou te treinar, e aí, se você for capaz, a gente realmente vira uma família de assassinos. Que coisa bonitinha. E aí ele conta pra ela que o Devastador é tio dela, meio irmão do Slade, e que foi ele que matou não só a mãe dela, mas a nova família. Ela recebe o treinamento do Slade por um tempo, mas como ela é uma exímia assassina, que ela tem habilidades de aprender lutas muito rapidamente, tem um domínio muito bom de armas de fogo e de armas brancas, ela logo tá pronta pra vingança, recebe a primeira missão e ela consegue eliminar o Devastador numa facilidade inacreditável. Nem o Slade consegue lidar com o fato da filha dele ser uma assassina melhor do que ele. E assim que ela mata o tio dela, pra se lembrar do trauma que foi ter perdido tantas pessoas importantes pra ela, ela acaba assumindo o manto que era desse homem que ferrou com a vida dela, e ela se torna, a partir de então, a Devastadora. Bom, já como Devastadora, ela e o Exterminador passam a atuar como mercenários de novo, ganhando muito dinheiro cometendo assassinatos, mas o Slade, como psicopata que ele é, ele logo começa a falar assim: não sei se você é totalmente leal comigo, você fez parte dos Titãs, o Dick Grayson é meu inimigo, não sei se você tá totalmente comigo. E a menina, que já não era muito boa das ideias, porque a vida dela nunca foi normal, pra provar a lealdade pro pai, ela arranca o próprio olho esquerdo pra ficar parecido com ele, porque o Slade tinha perdido o olho esquerdo também. Eles ficam nessa relação meio não, totalmente tóxica por muito tempo, e inclusive ela, como Devastadora, se torna inimiga dos Titãs por um tempo, porque o Slade era inimigo deles, então eles se combatiam ali. Mas ela sempre teve muito receio de lutar contra aquelas pessoas que acolheram ela por um tempo. E aí chegou um ponto que o Slade tinha um fascínio louco pelo Superman, ele queria realmente matar o Superman porque era um alvo de ouro pra ele. E o que ele faz? Ele começa a injetar a Kryptonita no corpo da própria filha, porque se ele não conseguia se adaptar à Kryptonita, talvez ela poderia, e assim ela conseguiria ser uma fraqueza pro Superman, e ela poderia matar ele. E num dos combates que ela e o Exterminador estão tendo com os Titãs, a Rose acaba entrando em combate com o Dick, e o Dick consegue conversar com ela pela primeira vez em muito tempo. E o Dick finalmente conta pra ela que quem assassinou a família Madison aparentemente pode ter sido o Devastador, mas quem que mandou ele fazer isso foi o próprio Slade, porque investigando arquivos descobriram contato entre os dois. E além disso, o Dick conta pra ela que o Slade não se preocupa com ela enquanto filha, porque injetando kryptonita no corpo de alguém, por mais meta-humano que seja, é uma substância totalmente tóxica, é uma pedra alienígena que acabaria matando ela em pouco tempo se não fosse extraída. Então ela acaba confrontando o Slade, ele revela a verdade pra ela, fala que era um teste de fogo, ela devia se adaptar a essa realidade, porque ser assassino não é uma coisa fácil. Mas aí ela fala: não, foda-se você, eu vou te confrontar mesmo sendo meu pai, porque eu quero romper com isso, e eu não sou uma vilã. Ela vai e derrota o Slade também com facilidade, porque ela humilha ele no combate, e aí ela volta pros Titãs como Devastadora dessa vez, querendo realmente purgar os seus pecados que ela cometeu como assassina ao lado do pai. E já como uma dos Titãs, ela tá realmente passando por um momento de auto-reflexão, de querer mudar a própria postura dela pra tentar ser uma heroína. E um dos motivos que força ela a mudar a sua atitude e repensar até a forma violenta como ela abordava os vilões foi o fato do seu irmão, o Jericho, que é o Joey Wilson, o outro filho do Slade Wilson, ter entrado pros Titãs também, porque eles pensavam: se um dos filhos do Slade Wilson fez esse tanto estrago aí por conta da criação que ele recebeu, vamos acolher essa criança e vamos tentar tirar ele desse caminho ruim. Inclusive o Joey tá confirmado na segunda temporada também, então a gente vai ver a família Wilson reunida aí, aparentemente. Mas enfim, ela realmente consegue se tornar uma super-heroína, e ela nunca mais volta a trabalhar com o Slade depois disso, até porque o Slade não confia mais nela, fala: agora ela realmente virou uma titã, não vou trabalhar com essa pessoa, apesar de ser minha filha. E o rancor ficou grande demais entre eles, então ela recobra sua sanidade e realmente assume o papel de heroína. Bom, nos quadrinhos pelo menos, eu não sei ainda qual a abordagem que eles vão adotar pra ela na série, ela, apesar de ser filha do Slade, ela tem poderes muito maiores que o dele, até porque ela é filha da Lillian Worth, que lá no país fictício onde ela era princesa, ela tinha conhecimentos místicos, e isso acaba adentrando no organismo dela e passa pra filha dela. Então a Rose herda parte desses poderes místicos. Inclusive, um dos poderes mais interessantes da Rose é a premonição, e principalmente uma coisa que eles chamam, acho que, de reflexo pré-momentâneo, uma coisa assim, eu esqueci o termo que eles usaram na tradução, que é basicamente o fato dela conseguir ter visões enquanto ela tá ali dormindo, é basicamente o poder de vidente normal, mas quando ela tá num combate, ela consegue, durante a luta, prever, antes dos inimigos atacarem ela, qual que vai ser o próximo passo, por isso que ela consegue derrotar muito facilmente seus inimigos. Além disso, ela domina a telepatia, ela consegue usar isso até pra atacar os inimigos mentalmente, então ela consegue fazer joguinhos mentais, além de ser uma exímia lutadora. Uma das habilidades que ela herdou diretamente do Slade foi o domínio natural e até meta-humano das armas de fogo. Ela tem uma mira super
super-humana, ela consegue arremessar objetos cortantes também, então qualquer coisa na mão dela vira uma arma. Então é um dom que ela recebeu diretamente do Slade. E um outro dom que tem relação com o Slade, mas não passou pela genética, foi o soro do super soldado, que o Slade acabou dando pra ela quando eles começaram a trabalhar juntos, que o Slade recebeu o soro do super soldado, que deu agilidade, mais força, atributos físicos melhorados no geral, mais vigor, fator de cura aprimorado. Só que no caso da Rose, pelo fato dela ter esses dons místicos, ficou muito mais aprimorado. Então ela é um super soldado vezes 2. E talvez a principal marca dela é justamente o grande domínio de artes marciais como um todo. E ela realmente é uma das grandes artistas marciais de si como um todo, superando o próprio Slade, até porque ela tem as mesmas habilidades que ele, foi treinada por ele e ela tem uma aptidão maior do que o próprio pai para aprender combate. E é por isso que é interessante a gente ver um pouco do treinamento dela na série, porque vai ser legal de ver como que o Dick vai lidar com ela, porque ele tem lá pessoas que nunca lidaram com artes marciais antes, o Jason, que aprendeu com o Batman também, e uma pessoa que tem um combate basicamente no mesmo nível que o Dick. Então, treinar essa pessoa para ser um dos titãs vai ser legal de ver, porque ela é um grande ganho para a equipe, porque ela é meta-humana e ao mesmo tempo tem habilidades que o Dick tem. Então, para os novos titãs mesmo, ela é talvez a mais poderosa até o momento, porque a Ravena não conseguiu controlar os poderes, a Estelar tá meio não sabe, ela tem limitação noturna também, então ela precisa do sol, mas a Rose é meio que constante, então ela pode ser a mais poderosa da equipe. Mas a abordagem que eu acho que eles vão dar na série vai ser um pouco diferente, porque um elemento que deixou bem claro é que o Slade aparentemente está perseguindo ela diretamente, então não tem a figura do Devastador, não vai ter o tio dela sendo esse fantasma do passado dela. E uma coisa que a gente até pensou lá atrás, no vídeo de 10 curiosidades sobre a segunda temporada, é que ela poderia fazer as vezes da Terra para adaptarem o contrato de Judas, mas pensando melhor agora, olhando pro background da personagem, eu acho que fica bem difícil, até porque eles já sabem que ela é filha do Slade, então a confiança já tá abalada por si só. Então, um arco que nem o contrato de Judas teria que ser muito mais trabalhado, deixar para uma quarta temporada por aí, para dar pra gente sentir o peso e o impacto dramático. Então, eu acho que o dilema dela vai ser uma coisa mais explícita e direta, dela ser de fato a filha do principal vilão dos Titãs, ela poder até se sentir atraída pelo lado do pai dela e querer realmente combater os Titãs em algum ponto. Mas eu acho que vai ser um pouco mais direto, eles vão enxugar um pouco da perda da família dela, talvez não chegue nem a abordar o lado místico da personagem, que eu acho uma pena, porque a gente apostou bastante na magia na série e até agora não vai. Tá bem mundano ainda, mas achei a personagem bem interessante, o visual tá bem legal, a atriz eu achei que combinou também, e eu acho que pra dar um ar novo, assim, pra gente que tá acostumado com os Jovens Titãs da animação clássica, ver essa formação nova mesmo dos Titãs, em contrapartida com a formação original dos quadrinhos, tá sendo uma dinâmica bem promissora. E a Rose é um dos pontos mais fortes da temporada. Ela tem mais potencial narrativo, mais potencial dramático, e ela por si só já carrega toda essa ameaça do Slade. Ela tá com medo dele, então a coisa tá feia. E só uma curiosidade, eu acho que não foi ela que arrancou o próprio olho, que nem nos quadrinhos. Eu acho que foi o próprio pai. Então o Slade deve ser bem mais psicopata do que a versão original dele. Vamos ver como que esse personagem vai ser abordado. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre o Slade, e eu não sei se o Jericho vai chegar a ser tão abordado na temporada, mas vamos ver como que vai desenrolar a história, e talvez ele também ganhe um vídeo solo para explicar como que é a relação dele nessa família totalmente conturbada. Mas sobre a Rose Wilson, acho que de mais relevante era isso que eu tinha para falar. Vamos torcer para que a abordagem dada para ela na série seja bastante potente mesmo, porque é uma personagem que traz em si uma grandiosidade narrativa. Então, se eles souberem zelar bem disso, é uma das chances da série se destacar. Então, vamos ter boas expectativas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários o que você acha da personagem, se você gostou do que ela pode ser na série. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e fique de olho porque a gente está fazendo review semanal dos episódios de Titans, e assim que possível também soltar esses vídeos solos dos personagens que forem aparecendo. Então, até a próxima.